Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o evento em que ministros do Supremo Tribunal Federal foram falar para empresários em Nova York sobre o futuro e o passado do STF na relação com o governo Jair Bolsonaro. Os ministros foram alvos de atos de certa violência, assédio moral, críticas, xingamentos. Alguns relataram, inclusive, que houve tentativas de agressões, inclusive também ataques a parentes dos ministros, seja pelos celulares, o ministro Barroso disse isso recentemente, seja diante dos parentes, os ministros lá em Nova York com seus parentes, tendo que ouvir xingamentos desses manifestantes. E os ministros foram muito abertos, talvez mais do que nunca, sobre a relação do STF com o governo Bolsonaro nesses últimos 4 anos, nessas palestras que fizeram. E os comentários e os seus discursos passaram batido praticamente diante desses atos de violência contra eles e de protestos, e também diante da discussão sobre se deveriam ou não ter ido participar de um evento patrocinado por empresários. Então nós temos aí, num evento só desta semana, que tomou essa semana, 3 discussões a fazer. O primeiro, que eu considero inclusive relevante diante do clima que nós estamos vivendo, de ataque à instituição permanente, que prossegue e persiste, de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o que foi falado de forma muito transparente sobre a relação do tribunal com o governo Bolsonaro, inclusive algumas coisas se falou sobre julgamentos que ainda vão vir, e também essa discussão sobre uma espécie de moralidade, sobre ética, se os ministros poderiam ou não poderiam participar de evento privado financiado por empresários. Empresários alguns que inclusive têm processos tramitando no Judiciário e até mesmo no Supremo. Para falar sobre esses 3 tópicos, o nosso time incompleto do Sem Precedentes, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPER, Juliana Cesário Alvim, hoje nos desfalca. Diego, eu queria chamar você primeiro para nós iniciarmos essa conversa em torno do que a gente viu de mais barulhento, né? Os manifestantes cercaram os prédios e todo mundo que entrava ou saía desse evento era hostilizado, os ministros eram hostilizados, inclusive na saída do hotel para eventos outros. Os ministros, inclusive, andando na rua, sendo assediados e criticados por manifestantes. Uma prova de que a eleição não acabou, de que talvez essa contestação ao Supremo por suas decisões, pelo seu próprio funcionamento, vai persistir. Mas eu queria que você analisasse um pouco isso para a gente, porque não se trata simplesmente de uma crítica, né? De uma crítica normal que se faça ao tribunal, como a gente faz aqui semanalmente, né? Ali se passou, não vou dizer nem pouco, mas se passou muito do limite. Pois é, Felipe, acho que é importante pensar em termos de graus, como você falou, né? Acho que a crítica aos ministros do Supremo é fundamental. Ela não precisa necessariamente ser crítica técnica. Acho que quem está insatisfeito com decisões do Supremo, né, e quiser fazer um protesto e criticar e dizer que eles são a vergonha do Brasil e que estão acabando com o país, isso eu acho que faz parte da liberdade de expressão. O problema é como que você consegue, né, compatibilizar essa preocupação com crítica pública, que pode ser pesada, que não precisa ser técnica, que pode ser, né, em termos populares, mas tem coisas que você não pode fazer e tem maneiras de você protestar que não pode fazer. O que acontece ali, algumas das imagens, alguns dos vídeos que apareceram, né, mostram pessoas que estão assediando, estão seguindo o ministro do Supremo, fazendo críticas. Esses são casos ainda um pouco mais leves em comparação a casos em que as pessoas estão sendo muito agressivas, né? Estão seguindo, hostilizando. A distância física é tal que passa para o ministro a impressão de que se ele não andar rápido ou se ele não tiver, né, segurança, alguma coisa física pode acontecer. Eu acho que ninguém tem o direito de intimidar fisicamente ninguém. Acho que esse é o limite mais claro que foi violado em alguns desses vídeos ali, né? Isso não é protesto, isso é outra coisa. A gente tem que lembrar do caso do Daniel Silveira aqui, né? Uma coisa é você fazer críticas pesadas, outra é você fazer ameaça. Então, ameaça não pode.
Claro que vai ter casos cinzentos, claro que a gente vai ter que discutir o que está além da linha e não está, e respeito à liberdade de expressão significa que você vai ter que arredondar para cima a proteção, e tudo bem, né? Mas ali tem alguns casos que parece que estão já entrando no campo da intimidação, né? O que significa você xingar um ministro repetidas vezes, né? Berrando a 1 metro dele, num local público, né? Isso não me parece um protesto, isso é outra coisa. E eu acho que alguns... Diga, Felipe. Não, eu ia perguntar para você e também para o Tomás, já trazendo aqui o Tomás para a conversa, se você quiser, Tomás. Quando é que isso vai parar? Assim, em que momento a gente vai ver essa virada de chave? A gente viu isso muito nos últimos 3 anos, 4 anos. A gente tinha alguns exemplos no passado, mas eram esporádicos. Mas especialmente nesses últimos 4 anos. Quando é que essa chave vira? Quando é que isso para? Porque, conversando com ex-ministros do Supremo, uma vez eu perguntei para o ministro Moreira Alves: ministro, o senhor em algum momento foi hostilizado em aeroporto, em alguma coisa assim? Claro, né, era outro Supremo, era outro perfil, era uma exposição muito menor, não tinha TV Justiça, etc. Ele falou: olha, isso era impensável. Isso era impensável. Mesmo que a pessoa discordasse radicalmente das decisões, dos votos e tal, era impensável. Então a minha dúvida é a seguinte: isso vai parar quando? Quando o Supremo se tornar ou voltar um pouco a ser menos público, protagonista? Eu queria uma avaliação de vocês. Quando é que isso vira? E se depende do Supremo também promover essa virada? Em que grau depende do Supremo, né? Qual é o fator que o Supremo pode perseguir para que esse clima se amenize? Bem, eu não sou especialista em redes sociais, mas eu acho que tem uma questão em relação a isso, que não sei se vira da mesma maneira. Talvez mude o alvo. Hoje o Supremo está muito nos holofotes, talvez com os anos fique menos, ou ministros específicos fiquem menos. A gente vê essas variações. Acho que você falou que isso aumentou muito nos últimos poucos anos. Eu tenho a impressão que você quer dizer particularmente em relação ao Supremo, né? Porque esse tipo de manifestação agressiva, intimidadora, violenta, inapropriada, a gente viu acho até um pouco mais tempo, né? Durante o impeachment, a gente viu pessoas no sendo Mensalão achacadas também aconteceu. No Mensalão aconteceu. Isso, eu ia falar, mas também em restaurantes, Guido Mantega no hospital, né? A gente teve vários verdade, incidentes agressivos e absolutamente inadequados e incivilizados, né? Dentro do qual é a maneira de se manifestar politicamente. Eu acho que tem uma coisa que eu chamo a atenção, tem a ver com isso, que é: se você está fazendo qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de manifestação pública, de crítica, né, desse tipo de manifestação, ela naturalmente, no seu desenho, ela confronta quem protesta com quem é protestado, né? E se você quer apelar para o público, se você quer apelar, né, se você está fazendo um protesto, normalmente o que você quer é trazer pessoas para a sua causa, que as pessoas passem a concordar com você e apoiar você na sua crítica, né? Eu acho que isso confronta quem assiste com de que lado que você quer estar, né? E colocando como uma oposição, né, a mais radical possível nesse espectro, né, acho que é marcante na história das manifestações sociais, né, a resistência civil no decorrer né, da luta por igualdade racial nos Estados Unidos, né, pela dessegregação nos Estados Unidos. E quem escreve sobre isso fala sobre a importância da televisão, né, o quanto a televisão e o fato da televisão filmar o que estava acontecendo virou opinião pública nos Estados Unidos. E especificamente a dignidade de quem protestava, né, as pessoas que apoiavam a igualdade protestando de braço a braço, de lado a lado, aquelas pessoas, aquelas famílias, aqueles senhores, aquelas senhoras, né, pessoas que eram às vezes, né, ligadas à igreja, tinha toda uma imagem pública, né, daquelas pessoas. E do outro lado, a agressividade de quem reprimia, né, a água sendo jogada nos protestantes, os cachorros sendo jogados contra as pessoas, os cacetetes, e de que lado que você quer estar. Eu acho que você poderia falar, esse tipo de manifestação, a gente espera que ela tenha um elemento dela que a pessoa, você não quer estar do lado desse manifestante, né? Às vezes tem pessoas que imaginam que tenham críticas legítimas ao Supremo, mas que olham essas pessoas e falam: não, isso é um absurdo, as pessoas não têm argumentos, essas pessoas estão, né?
E o que eu chamo a atenção mas no mundo que a gente vive, e daí que veio o meu ponto, que eu não sou especialista em rede social, mas por que eu acho que isso vai continuar existindo, na maneira como isso vai ser apresentado nos grandes jornais, na televisão, eu tenho certeza que isso vai ser apresentado dessa maneira. Mas nos canais específicos dessas pessoas, as pessoas talvez tenham clique, tenha seguidor, gente que tenha mesmo grau de raiva, de coisa. Então, enquanto essa pessoa vai ser capaz de encontrar de maneira difusa na internet, no mundo, vai chegar nas pessoas que apoiam esse tipo de manifestação, e elas são num número suficiente, eu não sei, eu acho que assim, fora, de novo, acho que não vai depender simplesmente de ser uma estratégia ruim, ou vai depender simplesmente do ethos social. Tem uma parte disso que, no final das contas, depende de punição administrativa, punição legal, de fato se materializar na vida dessas pessoas, né? Que extrapolem essas regras, né? Porque, no final das contas, isso é uma das funções do direito, que as pessoas não assumam certos comportamentos que são ilegais. E a gente está falando de comportamentos aqui que extrapolam a manifestação e, com frequência, se tornam comportamentos ilegais. Mas só queria marcar para não parecer, do outro lado disso também, eu queria chamar a atenção que nenhum dos ministros do Supremo sacou uma arma e saiu correndo atrás das pessoas por Nova York tentando dar um tiro nelas, ou seus seguranças. Então, também para não parecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode sofrer críticas injustas ou agressivas em lugares que você talvez se sentir, se considerar que deveria estar protegido, esse tipo de coisa, mas isso também não significa que você pode fazer qualquer coisa em reação. A pessoa que reage também pode cometer um crime, né? E aqui claramente eu estou falando da deputada Carla Zambelli, que a gente viu vídeos em que claramente pareceu extrapolou-se qualquer tipo de reação razoável por parte, seja dela própria, seja da sua segurança, que deu um tiro no meio da cidade de São Paulo. Né? Vou voltar a um ponto, né, na linha do que o Tomás está respondendo já, onde isso vai parar. E a gente pode voltar alguns passos e se perguntar a responsabilidade do Supremo por chegar nesse ponto. E aí uma resposta seria: esse é um Supremo que é muito individualizado nas suas aparições públicas, né? Os ministros chamam a atenção para si, individualizam, né, a autoridade do tribunal, falam na imprensa, estão ativos em redes sociais, se engajam em discussões, né, digamos assim, no chão da fábrica da política, às vezes com outros atores. Tudo isso não é recomendável, em alguns casos é claramente errado. Era melhor que não tivéssemos ministros que fizessem isso. Porém, acho que esse caso é preocupante, em parte, porque ele vai além de algo que os ministros tenham produzido com esses comportamentos. Acho que também é importante olhar que a estratégia do Bolsonaro foi personalizar. A estratégia do Bolsonaro foi, né, tornar os ministros que estavam no TSE e à frente, o Alexandre de Moraes estava nas duas pontas, né, no TSE e nos inquéritos. Mas o Barroso também está nesse alvo, né, com esse alvo na testa colocado pelo Bolsonaro, que as pessoas às vezes podem nem saber exatamente pelo que elas estão protestando. E tudo bem, isso não, a pessoa não ser capaz de identificar a decisão e erro na decisão, meu ponto não é esse, que aí ela tem menos direito de criticar. Mas é muito diferente você dizer que as pessoas podem criticar o ministro do Supremo se discordam de uma decisão, e criticar o ministro Supremo porque, né, tem todo um esquema financiado por sabe-se lá quem, com apoio, o presidente apoiando, dizendo esse é um inimigo. Você não sabe nem por quê, mas esse é um inimigo. E a responsabilidade é tão nublada nesse caso que você vê que as pessoas confundem o Lewandowski com o Temer. Né? Tem um vídeo em que um dos manifestantes olha lá o Temer, é o Temer. Então, assim, às vezes não sabem por quê exatamente, tão revoltadas, e às vezes não sabem nem com quem direito, né? Saiu das imagens que o Bolsonaro focalizou para esse grupo, o Barroso e Alexandre de Moraes, você vê que já fica difícil para as pessoas identificarem até exatamente, apesar de toda a exposição que o ministro Lewandowski também tem, né? Então, claro, é uma anedota, mas eu acho que essas imagens me fizeram pensar nisso. Tem alguma coisa que vai além da responsabilidade que os ministros do Supremo têm por serem rostos conhecidos, por descerem assim, eles estão na linha de frente do dia a dia do combate verbal com atores políticos e não deveriam estar, né? Mas fora isso, tem a estratégia do próprio Bolsonaro que claramente deu frutos. Pessoas que estão extremamente agressivas hostilizando o ministro do Supremo, sem nem saber muitas vezes por quê, como, né? Talvez se fizesse uma enquete ali, né? Como fizeram nas manifestações, o que você acha que teve de errado?
as respostas ou seriam confusas, ou, o que é pior, seriam precisas, mas profundamente antidemocráticas, porque eles deram a eleição para o Lula, no caso do TSE. Porque não deixaram o Bolsonaro governar. Porque não deixaram, exatamente. Então, isso eu acho que é um caldo mais complicado do que daria para responder dizendo porque o Supremo sempre foi individualista nas suas aparições. E último ponto, acho que até ministros discretos, se tivessem lá, seriam hostilizados. Exato, exatamente. Ô Diego, eu ia só fazer uma ponderação aqui, que obviamente a gente não está procurando a responsabilidade do Supremo pelas agressões que eles sofreram, é óbvio, né? Mas a minha dúvida, e você já traçou um ponto aqui, que é em que momento que isso pode parar ou diminuir? E em que tipo de comportamento o Supremo pode passar a ter para que isso não aconteça novamente? E a gente sabe, uma decisão que venha e seja muito divisiva na sociedade, provavelmente isso vai gerar conflitos novamente, etc. Mas o que a gente não vai ter, que você estava mencionando, a gente não vai ter provavelmente um novo presidente, que vá fazer esse discurso anti-institucional permanentemente. Isso já é algo. Mas me parece que os ministros, nesses momentos, vão ter que ser mais discretos. Algo que não era do passado. Lembra que eu ouvi do ministro Ilmar Galvão? Por que ele era contra a TV Justiça? Aí, no caso dele, era a TV Justiça. Porque ele falou, eu queria poder voltar para o Rio todo final de semana e andar na rua normalmente. Talvez eles não possam mais. Talvez isso tenha sumido um pouco do mapa deles. A instituição já se tornou tão conhecida, como um político não consegue andar no aeroporto sem ser reconhecido, o ministro do Supremo não vai ter mais isso também. Agora, eu já ouvi de parentes de ministros, viu, Diego e Tomás, o seguinte comentário: depois de um julgamento desse, o filho fala para o pai, por exemplo, pai, some um pouquinho, não dá entrevista, não participa de evento, dá uma sumida. E eu acho que isso vai ter que fazer parte da rotina deles. E talvez algo mais, como vocês mencionaram, até essa colegialidade maior. Diga, Diego. A trajetória do Supremo até aqui tem sido dos ministros que já são ativos em se expor, em falar, em estar no calor do momento comentando, deu uma decisão polêmica, vai lá e fala e aparece mais. Eles nunca tiveram na posição que você está descrevendo, que é o cenário atual, de ter que arredondar para menos, né? De ter que dizer, eu queria fazer isso, mas não falei. Queria participar desse evento, mas melhor não. Vai ter que começar a arredondar para menos. Diego, ou mais, será que no julgamento eu queria suscitar esse argumento, eu queria falar esse tipo de coisa e não posso mais? Sabe, aquele argumento do ministro indo para a política e falando mais abertamente certas coisas, será que vão ter que arredondar, como você disse, né? Arredondar para menos até algumas argumentações ou ponderações? Olha, arredondar para política, né? Eu ia falar, a gente tem que chamar a atenção que isso diminuiu um pouco nos últimos tempos, acho que até por conta do quanto eles vieram sendo atacados, eles deram uma diminuída, mas ministros disseram para outros ministros no plenário do Supremo, nos últimos anos, coisas particularmente agressivas e graves, verdade, que estariam num plano muito parecido com o tipo de coisa que esses manifestantes estão dizendo. Então tem um pouco também que é muito difícil você pegar e falar que um manifestante não pode, na porta de um hotel, dizer isso para um ministro, quando tem ministro dizendo isso para outro ministro no plenário do Supremo, né? E se então, dentro da casa eles falam isso, imagine quem está de fora, né? Isso não significa que então pode falar. Estou falando que a gente tem que entender também que existe um contexto no qual, em alguns momentos, eu acho que chama atenção, acho que um pouco do que eu estou falando, acho que o Diego chama atenção para o ponto, em como às vezes eles se colocam em posições de alvo. De alguma maneira, né? Isso não significa que eles são, né, que os ataques são legítimos, mas que chamar a atenção para você, se pessoalizar de um certo lado, te torna um alvo. Mas eu também queria chamar a atenção que recentemente teve situações em que eles tornaram colegas alvo, né? Apontando o dedo para um colega e fazendo um tipo de crítica, que isso não significa que você não pode discordar, que você não pode ter crítica, pelo contrário, é fundamental que eles possam no plenário chamar a atenção para os problemas nas decisões uns dos outros, até para, né, mantê-los, né, na linha, até para fazer assim, o controle, até para fazer o controle, a função de controle, claro. Não vai passar um argumento assim, não vai passar. Mas isso não dá para plantar dizendo... coisa na imprensa contra o colega, né? Ou ir para a imprensa falar isso ou aquilo do colega, né? Eu acho que o arredondar para menos pode se expressar. Não vou falar certas coisas, mas o que seria mais saudável é como você fala. Eu acho que havia muita liberdade, às vezes, para falar as coisas do jeito mais ácido, mais agressivo possível para o colega no plenário do Supremo, que é os exemplos que o Tomás tem em mente.
E eu acho que isso vale pela liberdade de expressão em geral. As pessoas precisam voltar a pensar em termos de como falar. Você pode fazer a crítica que você quiser, dependendo de como você formula, né? E, novamente, não precisa ser elaborado tecnicamente, mas tem coisas que são simplesmente ofensas, né? E a gente vê, às vezes, no plenário do Supremo isso também. E eu ia puxar, então, o fio, Felipe, se a gente já pode passar... Só me permite claro. uma última pergunta para você. Fique com o microfone aberto mesmo, Opa, Diego. então é isso. Que aí é o seguinte, então, talvez nós estejamos num momento de virada diante disso, de dizer o seguinte, aquele comportamento talvez, ou aquela liberdade que se tinha já não existe mais. Claro, os ministros já vinham percebendo isso, né? Tiveram que aumentar a segurança, os ministros não andavam com segurança, hoje tem que andar. Qualquer vez que você vai almoçar com o ministro do Supremo, chegam 2 seguranças antes para olhar o restaurante para ver se tem alguma ameaça. Antes isso não existia. Mas será que isso veio para ficar, essa limitação, esse arredondar para menos, como você mencionou, Diego? Acho que esse cenário, eu concordo com o que o Tomás falou, a dinâmica de redes sociais, ela vai manter, né, por muito tempo ainda, ser atraente você ter um material que mostra uma treta que aparece uma figura pública. Acho que esse é um modelo que pessoas se elegem, inclusive, usando esse modelo, né? A gente viu deputados que foram eleitos fazendo só isso, basicamente. Então, acho difícil que isso suma. Acho que isso vai ter um mercado, infelizmente, para isso sempre. Mas acho que no médio e longo prazo, o comportamento dessas instituições consegue, de alguma forma, minorar isso. Acho que se a gente vê ministros modulando de alguma forma o que eles falam uns para os outros, como eles falam, a frequência com que eles participam, eu sou otimista de que isso ajuda. Mas o problema, em parte, não vai ser resolvido assim. Isso só para pensar isso também, né? O próximo governo vai, a partir do Ministério da Justiça e com a Polícia Federal, passar a investigar isso com muito mais clareza, esse tipo de comportamento e ameaças, do que o governo estava fazendo. Não fosse o inquérito de fake news e o ministro Alexandre de Moraes quase capturar um delegado da Polícia Federal para trabalhar nisso, os ministros desconfiam que esse tipo de investigação não ocorreria. E talvez no próximo governo, a gente já recebe sinalizações nesse sentido, a Polícia Federal vai ser muito mais atuante para coibir esse tipo de comportamento. Diga, Diego. Então, Felipe, só um último ponto, né? Já que também está aparecendo na discussão o que fazer em termos de responsabilização do Bolsonaro. Acho que um dilema que o Bolsonaro colocou é que, por conta das garantias formais do cargo, o fato de que só poderia ser processado com uma denúncia do PGR e em qualquer hipótese, com a autorização da Câmara dos Deputados, que ele tinha voto suficiente para impedir a abertura de impeachment, tanto de impeachment quanto de um processo por crime comum, são garantias formais, mas acho que as pessoas, né, ficam com a impressão, no geral, de que pode falar algumas coisas que ele falava, que não era crime você falar algumas coisas que ele falava. Então, o que vai acontecer agora nos próximos meses, nos próximos anos, acho que os próprios ministros do Supremo, faria sentido que eles pensassem nos seguintes termos. A gente está olhando para trás, né, e não é que o perigo já passou porque a pessoa não é mais presidente, né, pode vir a ser presidente de novo, mas seja como for, pessoas em geral precisam ter algumas linhas traçadas, e algumas coisas que ele pode ter feito e falado, só com expressões dele, podem ser ilegais. Pode não ser crime grave, pode não ser coisa que gere, né, pena de prisão, pode ser, mas nem por isso é legal. Nem por isso são coisas que são admissíveis juridicamente. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter em mente nos próximos meses. E o ministro Alexandre, lá na apresentação que fez, e a gente já passa para esse último ponto para a gente caminhar para o fechamento, Diego, ele mencionou isso, né? Falou, redes sociais não pode ser terra de ninguém. Eu sugiro a quem não acompanhou esse evento, pelas críticas que, inclusive, em torno do evento, mas algumas falas de ministros do Supremo foram muito importantes para se entender o que estava acontecendo e o que vem pela frente. Exemplo, o ministro Toffoli praticamente já antecipou uma posição sobre marco temporal e demarcação de terras indígenas, inclusive falando de possibilidade de indenização aos fazendeiros, donos dessas, ou donos não, que ocupam hoje essas terras, coisa que no caso Raposa Serra do Sol não era permitido, não era previsto. O próprio ministro Alexandre falando de responsabilização, eu acrescentaria um ponto aqui, Diego, sobre isso que você mencionou, ministros do Supremo passaram a recorrer mais à justiça e processar essas pessoas. E isso talvez passe a ser uma regra, coisa que no passado a gente não via muito, olhava o ministro Gilmar Mendes fazendo e tal, o ministro Alexandre já tem feito, e outros talvez comecem a fazer. E aí talvez machucando no bolso algumas pessoas ou mesmo impondo algumas sanções, outras, talvez isso
comece a tornar mais caro esse tipo de comportamento. Mas eu queria passar para esse último ponto, que é aí sim a gente discutir se ministros do Supremo podem ou não podem participar, em que termos podem participar de eventos que sejam patrocinados por empresas, empresas que têm processos tramitando no judiciário. Queria ouvir você, Diego, para a gente começar nesse último e rápido bloco sobre esse assunto. Acho que são muitas questões diferentes, algumas com problemas mais claros do que outras, né? Acho que a crítica de que eles não poderiam receber, né, remuneração por esse tipo de atividade, e ter as passagens custeadas para viajar para outro país. E as regras vigentes, né, no Brasil, formalmente, elas indicam que isso seria considerado atividade docente, o que é muito estranho, mas é a resolução que está vigente do CNJ de 2016. Né? Você dá palestra em evento remunerado, mesmo que o evento não seja acadêmico, é equiparável à atividade docente, é permitido, desde que isso não prejudique, né, a imparcialidade, os deveres de tem uma cláusula vaga, assim, e aí a discussão. Bom, antes de discutir essa cláusula, acho interessante notar que essa mesma resolução do CNJ 2016 não cria a obrigação do juiz tornar público quanto ele está, nem de quem está organizando o evento, né, de tornar público quanto ele está recebendo, que é uma boa prática adotada em alguns outros países. Né? A Ana Laura Barbosa me enviou um link do Tribunal Constitucional Alemão, que você consegue ver quanto cada ministro recebeu a título de palestra naquele ano que passou, né? Não está especificado quem pagou o quê, mas você vê pelo valor, você consegue saber se é alguma coisa exorbitante ou estranha, né? E é um valor bem baixo, no caso da maioria dos ministros ali. Então, eu não consigo ver nenhuma justificativa boa para um ministro do Supremo, sobretudo, né, que está nesse grau de responsabilidade, não tem controle disciplinar nenhum. Não pode ser uma corrida de obstáculos para a imprensa tentar, e para o público tentar saber quem está pagando, como está pagando. Então, acho que no mínimo tinha que ter transparência para esse tipo de pergunta, né? Quem está pagando, quanto está, o que exatamente foi a remuneração. Se você olha no caso dos Estados Unidos, o Código de Ética Judicial também permite que juízes falem em eventos assim, desde que sejam temas que façam sentido, desde que também não prejudique sua imparcialidade, não crie conflito de interesses. Mas você precisa, acima de certos valores, você também vai ter que, o evento vai ter que disclose também, dependendo de quanto que é o valor, né? E é interessante, né, que ver que, então, esse me parece um problema da legislação. Acho que isso não é um problema aí da conduta deles. Outra, quer dizer, a conduta é ruim, isso não ser feito às claras, porque a legislação é ruim nesse caso, né? A resolução. Só lembrando que nesse caso, pelo menos essa foi informação oficial, né? Nenhum deles recebeu nenhum pagamento pelas palestras, né? Foram as despesas, o que também é uma discussão, né? Se podem viajar com despesas e tal. Sem dúvida. Mas só para dizer que nesse caso não entraria necessariamente no recebimento, mas eu entendo que você está falando da coisa mais ampla, né? Dessa resolução do CNJ. A gente mesmo, eu mencionava isso aqui antes de gravar, eu quando trabalhava no Jornal Estado de São Paulo, praticamente todo ano, eu e a minha colega Maria Ângela Galucci, a gente pedia via Lei de Acesso à Informação esses dados, quanto os ministros receberam para dar palestras ou aulas. E a resposta sempre era negativa, porque não tinham obrigação e de que isso violaria intimidade, qualquer coisa assim, informações privadas. Mas, de fato, saber se recebe para uma palestra 300 mil reais, aí você se pergunta, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Mas, Felipe, acho que aí você tocou num ponto importante, que essa distinção, ela também não pode ser artificial demais, né? O que é compensação por despesa, o que é remuneração por palestra. Então, no caso, no Código de Conduta Judicial do Judiciário americano, tem um critério de que você pode receber tanto remuneração quanto compensação, sujeito a um critério de razoabilidade, né? A sua compensação, as diárias, a alimentação, o custo da viagem, ele não pode também ser uma coisa suntuosa, não pode ser né, porque aí já configura um presente, né, já configura uma coisa que pode estar exorbitante, de fato, e acho que esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter sem desespero, pensando em regras que funcionem, regras que sejam realistas, regras
Agora, tem outros problemas além da remuneração, né, que a gente pode falar também. Não sei se o Tomás, se você quiser, eu estou aqui no embalo, mas fique à vontade. Eu acho que assim, concordando com você, acho que a gente, e meio que tentando organizar, acho que a gente tem que separar qual é a regra, que é o que você falou bastante, de qual deveria ser a regra, e chamar atenção para quando a gente fala qual deveria ser a regra não é uma coisa, né? Pode fazer, não pode fazer. Pode ser que seja. Mas ela vai ser, tanto se você pode fazer, pode falar ou não pode falar nesse evento, tem a questão de se pode ser remunerado ou não pode ser remunerado, e tem a questão da transparência sobre a sua remuneração ou não remuneração. Então você tem dá para ser uma árvore de perguntas, né? Pode fazer? Sim ou não? Se fez, pode ser remunerado? Sim ou não? Se foi remunerado, pode ser remunerado até tal valor ou não tal valor? Né? Quanto pode ser remunerado? É uma outra tipo de pergunta. E outra é, se foi remunerado, qual é o grau de transparência que você vai ter que dar essas informações? E, por fim, qual é a consequência? Né? A consequência, por exemplo, pode ser, pode fazer, mas depois você não vai poder julgar um caso daquela pessoa que te pagou, né? O que gera dois tipos de problemas. Um primeiro você tem que ter transparência para poder cobrar, poder saber e poder dizer, então você não pode. Como também coloca outra questão, então que assim, poxa, se você for dar essa palestra, que você vai ser pago, significa que você não vai poder julgar depois? Será que não é melhor você não dar? Porque você, bem ou mal, né, se você é um juiz daquela, você está desfalcando, digamos assim, o tribunal, né, da sua posição ao fazer isso, né? Então não é que uma coisa assim, não é que também, só para deixar claro que não é que isso não é tudo bem. Eu recebi, mas daí eu não decidi. Isso em si também pode ser um problema, que a gente não queira, né? A gente não quer colocar juiz, minimizar o número de situações de suspeição de um juiz. Tem diversos motivos pelos quais você faz isso. Um é pode ser porque você não quer que ele julgue estando suspeito, o outro é porque você não quer que ele não julgue por estar suspeito. Também é algo que a gente deve fazer, e é o que a gente chama atenção aqui, que função pública às vezes traz ônus. Ninguém é obrigado a ser juiz, ninguém é obrigado a ser ministro do Supremo. É algo que as pessoas às vezes querem, desejam, ambicionam, que vem com um grau enorme de poder, e às vezes na vida as coisas não são só boas, né? É normal que você tenha, às vezes, certos parâmetros de comportamento ou de ética mais estritos exatamente porque você exerce um poder maior, né? Então, a partir do momento exatamente que você não é mais um cidadão comum, você julga os seus co-cidadãos, nesse sentido não é, você não pode. E de novo, qualquer pessoa sabe disso, porque faz parte do Código de Ética da Magistratura, traz regras mais estritas do que de outras profissões públicas. Então, a gente entende isso enquanto sociedade, e mesmo também coisas que às vezes não são proibidas no Código de Ética. Acho que qualquer magistrado sabe que dependendo, um juiz de uma cidade de interior, uma comarca de interior, que é uma cidade pequena, tem um monte de coisas que talvez ele não possa fazer, não que seja proibido. Mas você vai ter que julgar todas aquelas pessoas amanhã. Será que você pode se comportar como qualquer cidadão nas suas relações pessoais e sociais nessa cidade? Talvez não tem problema, né? Isso faz parte. E eu queria chamar atenção só para isso também, né? Que a gente tem que discutir qual é a regra, a gente tem que discutir qual deveria ser a regra, e também se a regra que vale para o judiciário como um todo deveria valer para ministro do Supremo também. Se a regra para o Supremo deveria ser talvez mais estrita, porque com frequência parece que para eles é menos estrita, né? Deveria ser mais estrita talvez. E por fim, mesmo que você ache que não deveria ser a regra, eu só chamaria atenção para, será que é o momento para a gente ter isso? A gente está num momento de enorme contestação, acabou de ter uma decisão, acabou de ter uma decisão de uma eleição enormemente contestada, no qual alguns ex-atores foram protagonistas importantes. Será que quando você está aceitando um convite, você olha ali no calendário, vou para Nova York nesse evento, estou sendo chamado nessa data, a eleição que dia que é mesmo? O que será que vai acontecer? O que está acontecendo? Será que eu deveria aceitar? E de novo, daí vem um pouco de razoabilidade. Eu só quero chamar a atenção. O que não significa que as pessoas que estão lá xingando os ministros ou cometendo crimes estão certas, não é isso. Meu ponto é que mesmo que eles não estivessem fazendo essas coisas, ainda assim a repercussão negativa desse tipo de evento na rede social afeta, às vezes, a credibilidade do tribunal. E é importante que você esteja preocupado com isso, né? Porque depois eles são os mesmos ministros que vão dizer decisão de juiz não se discute, se cumpre. Não dá para você ter necessariamente as duas coisas. É importante um pouco para você ter esse grau de respeitabilidade, autoridade, legitimidade, tem a ver
com a qualidade de suas decisões, como elas são feitas, mas tem que ter com o teu comportamento, tem a ver com o seu comportamento. E Tomás, acho que a premissa que você está colocando aí, concordo 100%, a mais importante é a tarefa de julgar, não pode ter nada que o ministro Supremo faz que seja mais importante do que isso. Se algo ameaça isso, deveria, na dúvida, ser deixado de lado, né? A tarefa deles não é serem analistas do que está acontecendo, falarem, a tarefa é julgar. Então, se isso está sendo prejudicado, esses cálculos têm que começar a ser feitos. E aí o que eu ia observar... Então, Diego, só para eu usar para eu aproveitar e dar uma brechinha de uma coisa que você sabe que me incomoda profundamente, já que tocou no assunto, lembrando que o Supremo Tribunal, com frequência, nós não vemos os 11 ministros do Supremo sentados lá às quartas-feiras e quintas, quando o plenário se reúne, o que sempre me coloca a pergunta... Às vezes você pode estar doente, você pode ter um problema pessoal na sua família, essas coisas acontecem com todo mundo, inclusive com o ministro Supremo. Mas com frequência é porque eu tô no evento X, porque eu aceitei no evento Y, porque tô numa banca, e eu penso assim, você é ministro do Supremo, o Supremo se reúne, ninguém tem dúvida disso, é sempre naquele horário, sempre naquele dia da semana, e é só naquele dia da semana, não tem na segunda, não tem na sexta, você tem os seus dias... O que você está fazendo que você não está lá, né? Então, só para dizer que isso de o que você poderia ter de mais importante, acho que manifesta em diversos aspectos do comportamento deles, o que eu incluiria, às vezes, a presença, estar sentado no plenário julgando. Não, e você mencionou o caso em que a pessoa deveria pensar se o que ela está fazendo agora prejudica o julgar no futuro. Mas esse evento, ele é também problemático porque ele é algo que acontece agora que a pessoa deveria pensar se não prejudica o julgar passado. Porque, no caso, era um evento que envolvia o Dória, né? O Dória era uma figura central nesse evento. E Dória foi um protagonista da política brasileira nos últimos anos. Diego, e em cima do que você está mencionando, me perdoe a intromissão, mas o ministro Lewandowski, quando vai começar a falar, e foi elogiado pela decisão que deu sobre vacinas, o ministro Lewandowski, né? Ele chama o Dória de meu amigo. Aí um bolsonarista que faça a crítica ao Supremo, dizendo, olha aí, o Supremo foi contra o governo, estava junto com os governadores e com alguns para fazer oposição, olha o ministro Lewandowski chamando o Dória, que era o governador de São Paulo, que fez a briga, inclusive, em prol da vacina. Mas vê o ministro do Supremo dizendo o meu amigo, agora posso dizer o meu amigo? Pois é, e é uma crítica parecida... com uma proporção muito diferente, mas é uma crítica parecida que foi feita ao Moro quando virou ministro do governo Bolsonaro. Independentemente de todos os outros problemas, ali já tinha um problema que era, ao fazer isso agora, você está lançando, quem sabe, outras interpretações sobre o que você já fez no passado, sobre decisões que você já deu. Então, meu ponto é esse, tem um problema parecido aqui, que é o que você faz agora afeta o julgar passado, como vai ser percebido as lições que você já tomou. Então, esse era um momento péssimo para esse tipo de evento também. E eu só colocaria uma última coisa, que é a seguinte, a coisa dos empresários, né? Mas é um evento de empresários, então não pode. Eu sou um pouco cético em relação a esse problema como algo em si, né? O fato de serem empresários é um problema, porque me parece que é uma tentativa, claro que a obrigação é julgar imparcialmente. Isso é que tem que ser preservado. Agora, essa imparcialidade, ela independe de quem é o lado. Né? Não depende, não dá para você dizer você tem que se preocupar com a imparcialidade quando você está envolvido com um lado que eu acho que é o lado errado, que é o lado, né, que é o vilão da história. Eu não consigo entender muito por que seria menos grave se eles aceitassem um convite semelhante, provavelmente com um orçamento menor, né? Aí teria diferença de ser empresário, mas se aceitasse um convite semelhante de ONGs, de liberdade de expressão, de direitos reprodutivos, né? Sei lá, de fundações que dão bolsas para representantes de minorias. Proteção ao meio ambiente. Exatamente. Eu acho que o grande problema poderia se colocar. Uma coisa é você falar é o volume, tudo bem, mas aí não tem a ver com ser empresário. Mas eu acho que tem um problema da gente pensar que as regras, essas proibições, só fazem sentido quando elas protegem o juiz de parcialidade, de influência com relação a certos grupos. Outros não tem problema, eles já terem lado, já terem causa, já receberem para falar. Eu acho que é importante pensar para além desse elemento. Pensar o que é o problema. É a remuneração, é o contexto, é as condições que a remuneração ou a compensação, se não teve remuneração, acontece, é o timing, é o que foi dito, tudo isso. Agora, ser de um determinado grupo,
eu acho que não é em si o problema. Vamos aqui, Tomás, para a gente fechar o nosso Sem Precedentes de hoje, falar de um fato, decisão da semana que fuja deste assunto. Queria que você, solitariamente hoje, destacasse algo. Foge e não foge, né? Então eu ia chamar atenção para o fato de que o ministro Alexandre de Moraes, nessa semana, deu mais uma decisão relevante em relação aos atos antidemocráticos que têm ocorrido, os fechamentos das estradas e não só, e bloqueando, né, as contas bancárias acho que foram 43, né, foi um número grande de pessoas, ou jurídicas ou físicas, né, que seriam financiadores desses atos. Então eu chamaria atenção de novo para a importância disso, para como a gente vem falando há anos, né, durante esses inquéritos todos, né, já desde tanto do fake news como atos antidemocráticos e assim por diante, o quanto tem esses três núcleos, né, o núcleo político, os políticos que falam, conclamam, às vezes as pessoas a fazerem essas coisas, às vezes protegidos ou dizendo que estão protegidos, não necessariamente estão de fato protegidos pelo manto de certas imunidades que políticos possam ter, legisladores, às vezes na sua liberdade de expressão, mas de fato, às vezes, protegidos às vezes por garantias processuais. É mais difícil, às vezes, de fato, prendê-los, puni-los, porque às vezes você precisa de autorização da Câmara ou algo do tipo, você tem toda uma outra estrutura que é mais difícil, então eles têm esse tipo de situação. As imunidades, digamos, materiais e processuais se conjugam, né? Você tem o operacional, as pessoas que estão lá de fato conclamando, ou chamando, ou às vezes estão lá de fato, né, liderando, se manifestando, e que inclui de fato, a gente sabe que não só de mobilizadores funciona uma mobilização, né? Você tem pessoas que de fato estão lá vendo seus celulares e são chamados e vão, né? E é claro que a vida deles é facilitada pela organização, mas eles simplesmente estão indo. Isso não significa que eles possam estar cometendo crimes ao simplesmente estar indo, mas digamos que é diferente de você estar organizando esses atos. E esses atos, na medida em que eles custam, você tem um núcleo financeiro, as pessoas que estão pagando por isso, né? Seja pelo seu impulsionamento, pela divulgação disso na internet, seja, claro, pelo próprio ato em si, pela mobilização para estar lá aquelas pessoas. E em tudo isso é importante, e a gente chama atenção para a importância, às vezes é difícil, mas é mais difícil você identificar e provar quem são essas pessoas, mas uma vez identificados, talvez seja particularmente efetiva a punição dessas pessoas, que são as pessoas que às vezes estão cometendo de novo um tipo de crime, que é um tipo particularmente grave, né, a organizar esse tipo de ato, não só ir lá participar, mas além de tudo, sem eles talvez esses atos não aconteceriam numa quantidade muito menor, porque, né, a gente sabe que o aporte financeiro é relevante, então a gente teve essa decisão, chamei a atenção para ela, fica a dúvida, né, se a gente vai ver mais delas, porque parecia particularmente concentrada num certo tipo de setor e até em certa região, né, então não sei se isso tem a ver com como o inquérito está andando, esses foram identificados, conforme forem identificados outros, veremos decisões similares em relação a outros atos, já que os atos aconteceram pelo Brasil inteiro. E só chama atenção, terminando, estamos de novo falando de financiador, e olha a importância então a gente está falando do financiador do evento, né? A gente está falando do financiador dos atos, e no final das contas a gente está falando do problema que às vezes e como não é neutro, a importância da transparência, o importante a gente saber quem está indo, quem está pagando, isso vale, como a gente chamou atenção aqui, para várias coisas, e que às vezes, dependendo de quem está financiando, como está financiando, por que está financiando, a gente pode ter violações que às vezes são éticas ou que às vezes são mesmo criminais. Nesse caso, então chamaria atenção, acho que a decisão da semana que vem numa linha de decisões, né, do ministro Alexandre de Moraes, e que a gente, enfim, que são relevantes, são importantes e que talvez a gente veja mais como elas no futuro. Eu acho até, Tomás, só fechando aqui, a gente deve ver mais decisões nesse sentido, e nesse caso nem foi tão difícil assim identificar quem estava financiando, porque é muito claro, né? Como as pessoas acham que esse tipo de ato é ok, não existe nenhuma irregularidade, elas estão colocando o nome da empresa lá, estão abertamente fazendo, como os militares dizem, né? Não, pacificamente pode pedir golpe de Estado. Não pode. E aí ficou a tarefa muito facilitada para o ministro Alexandre de Moraes. É quase como se eles mandassem já o CNPJ. Está aqui meu CNPJ, tome sua atitude. Diga. Pacificamente pode pedir que o regime seja alterado por meios violentos. É isso que eles estão dizendo que pode, que não faz sentido. Exatamente. Pede golpe militar, pede para os militares saírem e fecharem as instituições, mas enfim,
aí a tarefa dele ficou facilitada. Nesse caso, inclusive, dos caminhoneiros, que não são caminhoneiros autônomos, porque esses precisam pagar as contas, né? Precisam ganhar dinheiro, mas alguns deles têm o nome da empresa no próprio caminhão e está lá fechando a rodovia. E quando se pergunta para alguns deles se estão ali voluntariamente ou não, a resposta é óbvia, dizendo, não, quem mandou fazer isso aqui foi o chefe, e aí fica tudo muito mais simples. Gente, nós voltamos na próxima semana com mais um Sem Precedentes, aí com Juliana de volta. Obrigado mais uma vez e até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.